antes que o homem erguesse os olhos ao céu buscando respostas, já existia aquele que era a resposta eterna. Muito antes de Belém, antes das montanhas e dos mares, antes do primeiro amanhecer sobre a terra, Jesus Cristo já era. Ele existia junto ao Pai em glória e majestade, como o Verbo, a palavra viva e criadora de Deus. O evangelista João escreveu: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é Cristo, o Filho amado, aquele por meio de quem o Pai criou todas as coisas. Como disse o apóstolo Paulo, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, tudo foi criado por ele e para ele." Se você está sentindo a presença de Deus neste momento, aproveite para deixar o seu curtir neste vídeo. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais corações. Antes que vier à terra, Jesus já vivia em glória junto ao Pai. As Escrituras revelam que houve um grande concílio nos céus, onde os filhos espirituais de Deus receberam liberdade para escolher. Ali foi apresentado o plano da salvação, um plano que exigia um Redentor. Alguém capaz de vir ao mundo, viver sem pecado e oferecer-se em sacrifício voluntário pela humanidade. Nesse concílio celestial, o Pai perguntou: "A quem enviarei?" E o Filho amado respondeu: "Eis-me aqui, envia-me. Faça-te tua vontade, e tua seja a glória para sempre." Assim, Cristo foi escolhido e ordenado desde o princípio, para ser o Salvador e Redentor da raça humana. Como afirma o apóstolo Pedro, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Cristo não começou em Belém. Belém foi apenas o ponto onde o Eterno entrou no tempo. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele respondeu: "Eu sou o que sou." Séculos depois, Jesus declarou: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Não disse eu era, mas eu sou, revelando-se como o mesmo Jeová do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor que falou com os profetas, que libertou Israel e que no tempo certo viria ao mundo como homem. Cada palavra dita por Cristo tem peso eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se essa mensagem está edificando a sua fé, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para continuar aprendendo sobre a palavra de Deus. Em todos os atos da criação, Cristo foi o agente do Pai, a palavra por meio da qual tudo passou a existir. O livro de Moisés revela: "Pela palavra do meu poder, que é o meu Filho unigênito, foram criadas todas as coisas." Nada do que existe veio a ser sem ele. Ele foi o arquiteto divino que moldou o universo, estabeleceu as leis do cosmos e preparou a terra como lar para os filhos espirituais de Deus. Por isso, João o chama de o Verbo da vida, e Paulo o exalta como a imagem do Deus invisível. Mas algo aconteceu. O homem criado à imagem de Deus e dotado de livre-arbítrio usou essa liberdade para desobedecer. Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido, trouxeram o pecado e a morte ao mundo. O homem tornou-se mortal, sujeito à dor e à separação espiritual do Pai. Mas o Pai, em seu amor infinito, já havia preparado o meio de resgate, um Redentor capaz de vencer o pecado e a morte. Esse Redentor seria seu Filho amado, perfeito, sem pecado e com poder de entregar a própria vida e retomá-la. O apóstolo Paulo escreveu: "Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também por um homem veio a ressurreição dos mortos." Somente um ser sem mácula poderia oferecer o sacrifício perfeito. Cristo, nascido de uma mãe mortal e de um Pai eterno, reunia em si os atributos da humanidade e da divindade. Mortal para poder morrer, divino para poder vencer a morte. Durante sua vida terrena, ele curou, ensinou, perdoou e revelou o caráter do Pai. Mas o ponto culminante de sua missão foi o sacrifício no Getsêmani e no Calvário. Ali o Cordeiro de Deus tomou sobre si os pecados do mundo. A dor, a solidão, o abandono, tudo ele suportou por amor a nós.
E quando tudo se consumou, ele declarou: está consumado. Sua morte não foi derrota, foi vitória. No terceiro dia, a pedra foi removida e o túmulo estava vazio. Cristo ressuscitou e com ele ressuscitou também a esperança da humanidade. Se você crê que Jesus vive, escreva nos comentários: Jesus é o meu Senhor. Assim esta confissão de fé se tornará pública e edificará outros irmãos. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu a muitos, aos discípulos, a Maria Madalena e também a povos de outras terras, testificando que ele vive e reina. Hoje ele é o Cristo glorificado, aquele que está à direita do Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E como prometeu, voltará em glória e poder para instaurar o reino de Deus sobre a terra. A Escritura diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo é mais do que um profeta, mais do que um exemplo moral, mais do que um mártir da história. Ele é Deus conosco, o Verbo eterno que se fez carne, a manifestação perfeita do amor do Pai. Quando dizemos Jesus é o Filho de Deus, não falamos de metáfora, mas de uma realidade eterna. Ele foi, é e sempre será o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E se essa mensagem tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu curtir e se inscrever aqui no canal. Cada gesto seu ajuda esta palavra a chegar a mais pessoas. E compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que há esperança além da dor, vida além da morte e amor além de toda compreensão. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que nele crê jamais perecerá, mas terá a vida eterna.